Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje Deus me tocou com uma frase, eu coloquei até lá no Instagram, lá no Stories, sobre a visão do Evangelho não tem a ver com conquista, mas com, quem lembra lá? Suportar. Então o Evangelho não tem a ver com quanto conquistamos, mas como quanto nós suportamos. Amém? E dentro dessa frase, o Senhor me trouxe uma palavra, e é isso que eu quero nessa noite ministrar no seu coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 1. Sabe, gente, quando a gente tem uma visão, uma ideia sobre viver o Evangelho, ser crente, ser evangélico, não tem nada a ver com isso, é ser filho de Deus. Amém? A gente vem com algumas ideias e algumas ilusões. Ilusões essas que às vezes se tornam um fator motivador para muitos virem para a igreja, virem para o Senhor. Mas às vezes no caminhar, essas ideias, essas ilusões, elas às vezes não acontecem dentro do tempo que a gente normalmente tem expectativa. Porque a ideia de muitos é que quando a gente vem para a igreja, a gente acha que as coisas elas vão entrar tudo no eixo rápido, que as circunstâncias vão se resolver, que os problemas vão desaparecer, né? Que as dores vão sumir. Enfim, a gente vem com aquela expectativa, e eu não quero jogar água, sabe? Não quero dar um banho de água fria nesse sentido, porque eu creio que de fato na caminhada a gente vai aprendendo a lidar com situações que só por meio de Cristo podemos superar, podemos suportar. E nenhum outro lugar do mundo pode produzir em nós a capacidade de a gente conseguir suportar circunstâncias que sem Jesus nós não conseguimos. Mas o problema é que a nossa expectativa quanto a isso, às vezes ela é muito imediatista, e a gente não entende os princípios fundamentais do Evangelho, e a gente associa o sucesso de uma vida espiritual por aquilo que a gente conquista. Essa ideia, ela é trazida do mundo, porque a gente no mundo, a ideia de que as conquistas sinalizam o nível de satisfação, de bênção, de vitória, de alegria na vida do homem, né? Porque a gente vive de fato uma época em que as pessoas elas são medidas pelo aquilo que ela tem, não é verdade? As pessoas são bem aceitas se elas possuem um poder aquisitivo, as pessoas elas acabam sendo desejadas ter na presença aquelas que de alguma maneira pode trazer algum retorno, ter algo a oferecer. Então essa ideia de ter coisas acaba, trazendo a nós uma concepção que o Evangelho, o resultado do Evangelho, a bênção do Evangelho é por meio das conquistas, e não é. Amém? As conquistas fazem parte da vida daqueles que amam a Deus. As conquistas fazem parte daqueles que creem na palavra de Deus, daqueles que dedicam a sua vida em buscar o Senhor, porque a Bíblia nos diz que nós em Cristo nos tornamos mais do que vencedores. Então, ou seja, vencer significa que algo de bom eu vou conquistar, de que alguma conquista vai acontecer no caminho, mas só que, irmãos, o tempo das conquistas nem sempre corresponde à expectativa que a gente deseja que elas aconteçam. Logo, muitos acabam se afastando ou desistindo da caminhada em Deus. Por quê? Porque parece que as conquistas não estão chegando. E então vem com aquela ideia que vai tudo dar certo, e quando chega, necessariamente não é algo imediato que as coisas acontecem, e então aquela pessoa ela começa a se frustrar e achar que, nossa, não valeu a pena. E a gente tem visto muitas pessoas desistindo da caminhada com Cristo. Isso faz parte de algo que digamos assim, escatológico para esse tempo, que a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muitos de fato estão tendenciosos, né? É algo que alguns vão, a Bíblia está dizendo, olha, alguns nem todos vão suportar, nem todos vão continuar, alguns vão desistir, mas isso não nos dá, irmãos, a justificativa para desistir, ok? E isso traz um alerta para nossas vidas.
que o ambiente que me leva a uma convicção em Deus é o ambiente que vai me levar não a pensar em desistir, mas em continuar em Deus, porque o evangelho não se trata do que eu conquisto, mas do quanto eu suporto. Amém? E é isso que vai diferenciar, sabe, irmãos, aqueles que vão para a eternidade, da vida eterna, daqueles que vão perecer eternamente. A gente vai ver que a Bíblia sempre exalta um comportamento de homens e mulheres, não pelo que eles conquistaram a nível material, mas principalmente pelo testemunho que eles deram em permanecer, em perseverar, em suportar todos os desafios que vieram sobre as suas vidas. Mas ainda assim, na vida desses homens, vamos ver um alto nível, alto grau de conquistas, de coisas também. Amém? Porque as conquistas fazem parte de um povo que segue a um Deus que é dono de todas as coisas, de um Deus que é bom em todo o tempo, de um Deus que é generoso, de um Deus que não lhe falta nada, de um Deus que nos tornou herdeiro de todas as coisas, de um Deus que diz em sua palavra que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, inevitavelmente, irmão, a bênção é para você, ela vai chegar. Mas ela vai chegar no tempo de Deus, no tempo certo. E nesse intervalo, sabe, irmão, da expectativa até a bênção, existe um processo. E esse processo é o que vai legitimar a conquista lá na frente. Então o que nos resta, irmãos, entender é que o que eu preciso entender e vivenciar do Evangelho é um alto nível de comprometimento a ponto de suportar todas as coisas. Por quê? Porque nós vamos ler aqui o texto de Tiago, que diz: feliz é o homem, o texto que eu mandei vocês abrirem, feliz é o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo gerado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que Tiago está dizendo aqui é que os motivos que podem se tornar, às vezes, as causas que podem se tornar motivos da sua desistência, o Senhor está dizendo aqui que para elas, Ele já está dizendo: você pode suportar, porque a própria palavra do Senhor diz, no versículo 12 e 13 de 1 Coríntios 10, o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, porque não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, ou seja, tudo o que o inimigo, as circunstâncias, os problemas possam sinalizar para você como algo que parece que é insuperável, como algo que veio na sua vida que você olha e fala assim: eu não vou conseguir, a melhor opção é desistir. A Bíblia está dizendo que Deus não vai deixar chegar nada em você que você não tenha capacidade de suportar. Porque primeiro, não é Deus que tenta você, amém? Não é Deus que provoca aquela situação para te desestabilizar. Deus, Ele permite alguns graus de luta em nossa vida, mas ao mesmo passo, Deus está ali ao teu lado, te dando toda a capacidade, ferramenta para você suportar. Porque quando você pensa que não pode, você pode sim. Por quê, irmão? Porque Deus não deixa que aquilo seja além da sua capacidade de vencer. Deus não deixa que um problema se torne maior do que a capacidade que você tem de suportar ele. Então Deus está gerenciando os teus problemas a tal ponto que Ele não vai deixar que o nível desse problema ultrapasse a tua capacidade de superá-lo. Então, seja lá qual for a situação, olha para mim, você consegue suportar.
Seja qual for a dificuldade que está te sinalizando a melhor opção, desistir, deixa eu te falar, a Bíblia está dizendo, Deus está preparando, está providenciando um escape para você. Está providenciando uma maneira de você suportar aquela situação. Por quê? Porque Deus ele quer usar aquilo para sinalizar para você lá na frente, depois que você suportar, que há uma bênção para você. Então, depois de suportar aquilo, o Senhor diz, olha, e depois de ter suportado a provação, receberá a coroa da vida. Então, o que eu preciso entender é que a minha expectativa das conquistas, elas precisam estar alinhadas no tempo certo. Porque a gente não conquista para depois de suportar, mas é porque você suporta, você conquista. Amém? É porque você persiste, continua, não desiste, é que Deus te abençoa. O galardão vem para os que suportam, não para os que desistem. A vitória é para quem continua. Lá em Coríntios, Paulo ele usa o exemplo dos atletas, eles falam assim, olha, os atletas em tudo se dominam. Ou seja, ele está falando aqui também que eles suportam um grau de compromisso em se preparar para algo. E ele fala que o natural, eles se preparam para conquistar o que? Uma coroa, para um prêmio corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Por isso, Paulo fala assim, por isso eu reduzo o meu corpo e suporto todas as coisas. Por quê? Porque eu sei que se eu perseverar, se eu suportar o desafio, eu vou alcançar a bênção. O que Deus fala para as igrejas de Apocalipse, não é sobre quem conquistar, mas é sobre quem suportar. Ao que suportar, ao que continuar, ao que não desistir. Irmãos, Deus tem uma graça com aqueles que não desistem. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Deus usa os que se recusam a desistir. São esses que Deus está procurando. São esses que a Bíblia fala lá em Crônicas, que os seus olhos estão sobre a face da terra em busca de alguém, cujo coração é totalmente dele, com o objetivo, qual? De se revelar totalmente forte para isso. Então há um investimento do Senhor em nossas vidas, e o próprio Deus está dizendo, olha, você consegue suportar. Por quê? Eu não vou deixar que nada aconteça na sua vida, que não seja capaz de você superar. Porém, o que nós temos aprendido é que o mundo tem dito algo, e que a gente às vezes acredita, e que a gente não consegue suportar. Não consigo suportar. É difícil demais para suportar. Meu problema é muito grande para suportar. Minha situação, a minha realidade, você não entende, você não percebe, você nunca viu, você não foi lá em casa. É difícil, está assim, está assado. Quanto mais você valoriza a sua luta, mais alto o gigante se torna. Mas quando você entende a palavra de Deus que está sobre a sua vida, que está dizendo você consegue, o tamanho do gigante diminui. Porque Deus te colocou em um lugar, irmãos. E não foi embaixo, foi sobre. Porque a Bíblia diz que nós reinamos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O que precisamos é trazer a existência, trazer a nossa memória, as palavras que nos afirmam em Deus. Porque, sabe, irmãos, a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, olha, está sendo bem enfático, todos. Eles não estão aqui dizendo que é um grupo, são alguns, mas que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em Deus, diga fé em Deus e fé em mim. Não é em mim, Arlen, fé em você, você fala para você. Porque, sabe, a gente não tem fé em nós mesmos. Olha o que a gente não está entendendo que a Bíblia está dizendo aqui. O que Deus está dizendo aqui na palavra. Eu não vou deixar que nada ultrapasse o limite da sua capacidade. Porque eu acredito que até nesse nível você consegue suportar. Olha, Deus está dizendo para a gente um recado. Eu acredito em você, eu tenho fé em você, que você consegue suportar isso. Só que a gente não consegue ver como Deus nos enxerga. A gente se olha e diz o quê? Não consigo suportar. Consegue sim. Diga para o seu irmão, às vezes ele está precisando ouvir isso, diga assim, você consegue. Você consegue sim, mas é difícil, mas sabe, o desejo. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos tentados justamente naquilo que a gente quer, que a gente deseja. Mas ainda assim você consegue superar, suportar e vencer os seus desejos. Mas é o mundo, mas é o crush.
Ah, eu não aguento, ele passa, dá uma piscadinha, eu já me jogo. Você aguenta assim, irmão. Você suporta. Ok? Os homens, aquela menina na academia, quando faz aquele agachamento, eu já vou para o mundo da lua já, pensando. Você consegue, irmão, vira a cara. Você consegue. Porque Deus não vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade. Porque o evangelho não se trata da conquista, se trata de suportarmos. É isso que vai nos levar, irmãos, a viver conquistas. As conquistas é um resultado do quanto nós suportamos as crises, os problemas, os levantes, as dificuldades e todo o mal que às vezes vem contra a gente, porque o inimigo das nossas almas, ele de fato quer nos paralisar, mas ele está dizendo assim, olha, nada pode parar você. Amém? Sabe, quem exerce mais poder em nós, não é Satanás. Quem mais exerce poder em nós somos nós mesmos. Em não acreditar, em, sabe, irmãos, se entregar pelo primeiro desafio ou problema que aparece, em desistir às vezes por situações que aparentemente parecem insuperáveis, mas a Bíblia está dizendo que você consegue sim suportar. Porque além de o Senhor estar dizendo que você consegue suportar, Ele está dizendo também que Ele vai criar o escape. Ele vai produzir, vai proporcionar, sabe, a forma como você vai superar essa situação. Eu imagino que diante dessa palavra, cada um de repente começa a mentalizar o seu nível de batalha, de dificuldade. Talvez alguns entraram no pensamento assim, não, eu só vou parar, vou desistir, porque eu não conquistei ainda. Aí você olha para o irmão do lado, aí você olha para o pastor lá na frente pregando, às vezes o cara todo dia está com a roupa nova, todo, estiloso, e não sei o quê, aí você, o cara só conquista, mas às vezes você não sabe o quanto ele teve que suportar. Às vezes você não imagina que o irmão do lado, que parece estar vivendo, sabe o que você desejava, você não sabe o quanto aquela pessoa precisa suportar para chegar onde chegou. Eu já tive meus momentos de pensar em desistir de igreja, desistir de jovem, de ministério. Esse negócio não é para mim. Mas toda vez que eu pensava em desistir, Deus falava assim, você consegue. Quando eu pensava que as coisas estavam se ajustando para a conquista, quando eu começava a avistar de longe, sabe, irmãos, eu falava assim, então agora vai dar certo, de repente não dava, e eu falava assim, Senhor, eu estou com pecado, tem algum problema em mim, e Deus falou assim, você consegue. Muitos momentos eu pensei, ensaiei até, mas em todos eles o Senhor falava comigo, olha, continua. E, irmãos, a gente examina a nossa vida, a gente não encontra nada que desabone, a gente fala assim, por que então isso? Porque Deus quer te aperfeiçoar, irmão. Há coisas hoje que eu tenho conquistado, que se eu não tivesse suportado antes, elas deixariam de ser bênção e tornariam maldição em minha vida. Mas por ter suportado, o Senhor me abençoou. Então o resultado da vida no Evangelho não é medida pelo quanto você conquista, mas pelo quanto você suporta. Irmãos, esta é a graça. A Bíblia fala, Paulo fala em alguns momentos, e ele usa um exemplo, de que se uma pessoa, diante de uma situação de injustiça, ela age com injustiça, ele fala assim, que mérito tem? Mas ele fala assim, mas se essa pessoa, diante de uma situação de injustiça, age com justiça, suportando a situação, isto é a glória. Isto faz a diferença. Porque é nisso que glorificamos ao Senhor. É nesse momento que nós, sabe, irmãos, exalamos o nosso verdadeiro sentido do Evangelho, que é o quê? Adorar a Cristo, reconhecer o seu sacrifício, porque tudo quanto eu faço não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Sabe por quê? Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, isso significa que Ele está continuando a fazer a obra através de mim. E o que foi que Jesus mais fez por nós? Suportou. O que foi que mais Jesus revelou, irmãos, de tudo que Ele fez? Se você pensar assim, quais foram as conquistas de Jesus? Você não vai mensurar nada aí, porque aos olhos humanos, aparentemente, Ele só sofreu.
a ponto do próprio Jesus falar assim: olha, as raposas têm seus covis, os ninhos têm seus ninhos, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde recostar a cabeça. Jesus, ele suportava sempre as perseguições, pessoas que levantavam para falar contra ele ficava calado. Uma cruz que pesava, sabe, irmãos, tanto, e ele suportou o peso da cruz, mas foi porque ele suportou que ele nos deu uma nova vida. E é por você suportar que o resultado não vai parar em você, outros vão ser tocados. Ultimamente nós temos falado muito sobre esse tema em geral: carregar sua cruz, a dor do filho. Não que a gente esteja fazendo, irmãos, aqui apologia à dor, primeiro que a gente não é masoquista, amém? Mas estamos fazendo sim apologia a um princípio espiritual, que aqueles que perseveram, aqueles que foram chamados, aqueles que nasceram em Deus, nasceram para vencer o mundo. E esse conceito de vitória não é o mesmo que o mundo aplica, porque no reino de Deus a matemática é diferente. Amém? E às vezes a gente pensa que é quando as coisas estão dando certo, é que está tudo bem, nem sempre. Às vezes parece que as coisas estão dando errado e estão convergindo, irmão, para aquilo que Deus chamou você. Parece que as coisas não estão indo de forma como a gente esperava, mas o fim, irmãos, é melhor do que o começo, desde que você suporte. Eclesiastes 7:8 diz que o final das coisas é melhor do que o início, mas desde que haja uma dedicação ao Senhor. Então, quando eu estava hoje quem iria ministrar aqui era o pastor. Ele não viu a mensagem que eu mandei, e no final da tarde eu falei com ele, falei: pastor, então deixa para a próxima semana, que ficou muito em cima lá que o senhor leu. Porque essa mensagem veio, eu falei assim: é isso mesmo. A gente precisa repetir esses níveis de essa verdade até o ponto que a gente torne ela, sabe, irmãos, algo vivo em nós. Porque existem coisas que Deus vai te dar, há conquistas que estão te esperando, que depende do seu nível de suportar as situações. Então, tudo que você está passando, por maior que seja, porque parece que você não consegue suportar, consegue. Diga assim: eu consigo. Porque, irmão, você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia está dizendo que você pode. Você é capaz de fazer o que a Bíblia está dizendo que você é capaz de fazer. Então eu preciso exercitar a minha mente, eu preciso exercitar a minha vida espiritual nos princípios da palavra e não nos argumentos falidos do mundo, Satanás, porque para ele já não tem jeito. Para ele definitivamente, irmão, não tem jeito. Mas para você, em Cristo Jesus, tem. Amém? Porque esta é a vitória que vence o mundo, é a fé. Fé em Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele não falha, Ele é justo, Ele é generoso, Ele é bom, Ele é grande, não há outro como Ele. Mas fé em você, você é mais que vencedor. Você consegue. Olha, você tem fé em Deus. Olha, você é filho de Deus. Olha, você tem as habilidades que o Senhor gerou em você para suportar. Ou seja, eu preciso me enxergar como Deus me enxerga. Porque se eu não me ver assim, de fato, eu não vou suportar. Se eu não consigo ver como Deus me vê, de fato, nós não vamos suportar. E a saída é qual? A melhor saída será desistir. A melhor saída vai ser sempre o quê? Parar no caminho. Deixar de prosseguir, então, se render aos desejos da carne. Que uma vez concebido gera o pecado. E o pecado gera a morte. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você: você consegue. Você consegue. Diga: eu consigo. Lembra da posição de herói? Exercita isso todo dia em casa, 3 minutos. Para na frente do espelho. Eu consigo. É sério. Dizem os psicólogos que isso dá certo.
levanta a autoestima, né, das pessoas. Eu nunca fiz isso não, mas eu faço o quê? De outra forma, espiritualmente, trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, diante de cada desafio hoje, sabe, irmãos, existe uma palavra específica. Diante de cada situação, existe um escape. E esse escape não é algo necessariamente natural. Há um escape. Há sempre uma palavra. Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, a Bíblia diz que ele foi. Jesus foi para o deserto como homem, sujeito às mesmas paixões e desejos que eu e vocês estamos. E ainda Jesus tinha acabado de começar, ou melhor, nem tinha começado o seu ministério ainda. E ele chega lá no deserto, andando no deserto lá, buscando a Deus, orando, 40 dias sem comer, sem beber, com o cenário, sabe, perfeito para desistir. Porque ele disse assim: estou 40 dias jejuando, agora ainda aparece o diabo na minha frente. Senhor, já jejuei 40 dias e ainda tenho que aturar isso. Não aguento. 40 dias sem comer, sem beber. Não aguento, não, eu vou desistir. Não. Ele fez o quê? Satanás veio transforma a pedra em pão, no desejo. Ele estava com fome? Claro. Jesus é um homem. Estava com sede? Sem dúvida. Ou melhor, ele bebeu, mas ele não comeu. Mas aí o Senhor, o escape vem por meio da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o escape aí de Deus. Há uma palavra, irmãos, que te posiciona no lugar certo, para tomar a decisão certa, diante da situação que você achava que não era capaz de agir. Mas a questão é que quando a situação acontece, se não temos o escape, se não temos uma palavra que nos norteie, a gente cede. Por isso eu preciso estar alimentado da palavra. Eu preciso estar, sabe, irmãos, atento àquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas. Então, sobre a palavra de Deus, você vai tomar atitudes que vão, sabe, irmãos, te levar a suportar todas as coisas. Às vezes é uma pessoa, né, que tem que suportar, irmão. Existe um escape para suportar o outro. Me diz aí que eu preciso. Me diz aí qual é o escape que eu preciso, sabe, para suportar fulano, porque, meu Deus, tem umas pessoas, irmão, que são bênção na nossa vida. Não é verdade? Tem umas pessoas que chegam que a gente tem que ter o escape. E há um escape. Vocês gostam, né? Sabe qual é o escape? Quem quer saber qual é o escape? Todo mundo, né? Sério, gente, levanta a mão aí quem quer saber. Como é que eu faço para suportar, alguém que é xarope, alguém que é chato, alguém que, sabe, me importuna. Vou te dizer agora. Olha para mim. O amor. O amor. É o amor. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Porque se não for em amor, irmão, a gente, rebate. Se não for em amor, a gente exclui. Se não for em amor, irmão, a primeira vontade é esganar o abençoado, Porque tem aqueles, irmão, que chegam e às vezes é falta de simancó. Outro, às vezes, irmãos, é porque é uma carência. Mas, irmãos, independente de quem chega na sua vida, precisamos exercer amor. E principalmente com aqueles que às vezes a gente, sabe, tem aquela vontade de repelir, mas aí você precisa do escape. Deus já te deu. Porque você é a imagem e semelhança do amor. Porque Deus é amor. Então você pode sim amar. Mas é difícil. Ele não falou que seria fácil. Mas ele disse: vocês conseguem, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. O que isso significa? Mas está dizendo que ele que venceu. Sim, irmão. Mas se você tiver, sabe, irmãos, uma boa observância no texto, você vai perceber que, ao mesmo passo que ele está falando algo sobre ele, ele está falando algo sobre você. Porque assim como o Pai o enviou, ele disse: eu vos envio. Na mesma condição, capacidade, como filho de Deus, você pode sim amar o outro.
o seu amigo lá, o vizinho, que bota lá Pablo, né? Lá no volume 100. E você está em casa tentando ler a Bíblia e não consegue. Aí a vontade que você dá assim, eu queimo o som, né? Queima aquele som, Jesus. Aí você fala, não, você não fala, você não ora isso, não. Senhor, toca aquele coração, né? Deus, toca aquela vida. Me usa para... Ninguém fala isso, não. Me usa, Senhor Deus, para evangelizar. Sabe, irmão, aquela situação que você está passando no trânsito e o cara está errado, né? Ainda passa te olhando com aquela cara feia, como se você tivesse sido errado. Às vezes se depara com algumas situações assim. Está na nossa mão, lugar certinho, a preferência é nossa, mas o cidadão vem sem capacete, ainda empinando de roda, e ainda passa achando que você está errado, ainda com carão assim, ó. Aí a vontade é o quê? Cair lá na frente. Não, Deus, Senhor, guarda essa vida, Jesus. Não deixe Satanás ceifar esse coração. Porque é o escape, irmão. Amém? É ou não é? Estou falando alguma coisa aqui diferente do que a gente tem vivido? A gente vive? É desse jeito. Então, ou seja, a saída, parece que a melhor saída, às vezes ali, é agir também com indiferença. Desistir de amar. Não, você consegue. Amém? Você consegue. Diga, eu consigo. Então, irmão, não age diferente do que você acabou de dizer para mim. Amém? Porque você consegue. Quando o negócio aparecer, irmão, você vê de longe, já foge, já corre. O escape já está aí diante de você. Não tenta, sabe, irmãos, se envolver com o negócio para depois... Não, foge. Do pecado a gente foge. E das situações que a gente não consegue gerenciar, a gente suporta. A gente suporta. E não é suportando falando mal, não é suportando, às vezes, irmãos, querendo se justificar. Não. É você mesmo calado, Jesus calado. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi quieto. Estavam lá dizendo, ele não, crucifica. Ele blasfemou, ele tal. E as pessoas mata, crucifica. Aí Pilatos, você não tem nada a dizer? Quieto. Talvez não, eu estou errado, eu só abençoei, curei, eu só ia abençoando o povo, eu dei comida a quem tinha fome, sabe, eu abracei quem estava precisando de um afeto, eu só fui bênção. Não, Jesus ficou o quê? Calado. Porque ele sabia, irmão, que o fato de suportar ia repercutir hoje, na minha e na sua vida. Você sabia que a sua desistência pode repercutir na vida de alguém? Mas o seu perseverar também vai repercutir na vida de alguém. Porque muitos, quando Jesus pegou a cruz dele, aqueles que seguiam ele, fugiram, foram embora. Às vezes quando o problema vem, e as pessoas às vezes acham que o problema é sinal de que você está em pecado, elas se afastam de você. Mas deixa eu te falar, olha para mim, não se preocupa não, o domingo de manhã chega. Não se preocupa não que o domingo chega. E aqueles que haviam se afastado, voltam todos. Por quê? Porque vê a obra que o Senhor fez. Então suporte. Seja firme. Eu estou há um ano na igreja. Está difícil. Não consigo continuar. Estou pensando em desistir. Continua. Não desiste. Mas meu pai, minha mãe não concordam. Irmão, continua em casa, se ele não quiser deixar você vir, continua orando, buscando a Deus, porque a salvação é individual. Mas a situação que você... vem um São João aí. Eita Jesus, está vindo aí o São João. Irmãos, para mim era a melhor festa que existia na vida. Eu falo assim, eu posso fazer qualquer coisa em qualquer época, mas São João é cruz das almas. Eu fui morar em Salvador, fiquei um tempo lá, mas chegava junho, cruz das almas. Eu falei assim, não ser crente não dá para mim não. Tinha amigos crentes na escola, no colégio, na rua. Eu falei assim, não, eu até vou lá, visito e tal. Mas, cara, o São João é o meu negócio. Eu falava isso. Minha mãe, meus pais uma vez falaram, nós vamos nos mudar para outra cidade. Meu pai foi trabalhar em outra cidade. E falou assim, nós vamos mudar, mas São João, vamos para cá. Sabe, era aquela idolatria, aquele negócio daquela festa, eu achando que aquilo ali, irmãos, não ia ser, eu não ia conseguir me libertar daquilo. Mas um dia, no carnaval,
Eu estava no retiro, sentado assim, ó, no batente assim da varanda, e uma música cantando, uma música tocando, e eu só olhando para o povo, descrente. Fui atrás das meninas do retiro, e Deus me levou para mim pegar de jeito. Aí eu estou lá de olhos fechados, indo na vibe do povo. Aí de repente eu tenho uma visão. Eu vi alguém em pé assim. Aí eu levantei o olho assim, rápido assim, abri o olho, só olhei para um lado, olhei para o outro, assustado, nunca tinha passado por aquela situação, aquela tipo de experiência. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei para um lado, o povo orando, olhei para o outro, o povo adorando, e falei, fica quieto aqui, eu fechei o olho de novo. Aí quando eu fechei o olho de novo, novamente, assim, ó. Aí eu entendi na hora. A música que eu estava cantando era assim, ó. Vem minha noiva, vem minha noiva. Aí eu entendi na hora, ele está me chamando. Chega, me arrepio. E naquela hora, irmãos, eu tive um encontro com Jesus. Naquela hora ali eu sabia o que eu precisava. Aí eu voltei, não entreguei logo minha vida naquele dia, mas eu fiquei pensando naquilo, irmão. Aquele negócio que pega você e você não para de pensar. E eu fui para casa, terminou o retiro, não peguei ninguém. Jesus que me pegou. Jesus que me pegou, mas lá eu conheci a mulher da minha vida. Ela só de longe, sábia, só contornando a situação. Tinha as outras tentando atacar, né? Mas a gente, depois do encontro com Jesus, sabe, irmãos, eu só ficava pensando naquilo. Voltei para casa e eu fiz um propósito com Jesus. Falei, Senhor, eu tinha acabado de fazer vestibular para engenharia civil. Tinha passado a primeira etapa, na época de 2 etapas. Não sou tão velho assim, não. E eu falei, Senhor, e a segunda etapa, normalmente, ela era mais fácil no sentido de concorrência. Se na primeira era 50 para 1, na segunda era 2 para 1, 1 para 1, dependendo do curso. E exatas principalmente. Eu falei, Senhor, se eu perder, eu volto para a cruz das almas, entrego a minha vida ao Senhor e eu vou viver para Tu. Mas se eu passar, eu vou para Salvador e vou viver minha vida. Para entender o que tinha acontecido naquela noite ali. Irmãos, aí eu fiz a prova de boa, eu só não podia zerar a prova. Só não zerar, a vaga era minha. E aí eu fui fazer a prova. Prova. Foi uma prova. Foi a prova, irmão. Fiz a prova, mas ainda assim, não estou otimista. Acho que eu passo. Né? Todo mundo com expectativa, vou ingressar em engenharia civil. Pá. E aí esperando o resultado, esperando o resultado, nada. Demorou de sair esse resultado, atrasou esse resultado. No dia que saiu esse resultado, perdi. Pode rir, irmão. Não. Mas, se você está achando que eu perdi, não perdi. Porque aquele que quer achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quer... Eita, misturei tudo. Aquele que quer achar, perdê-la. E então, o que parecia ter perdido, foi na verdade uma conquista. E então, de lá para cá, irmãos, São João, o que é isso? Eu tenho Jesus. Hoje é sem João, com Jesus. Amém? Porque aquilo que eu achava que eu não poderia me desvincular, que eu não ia conseguir superar, que eu não ia conseguir suportar deixar, irmãos, para mim hoje não faz menor diferença. O meu prazer é estar na tua casa todos os dias, e eu faço da minha canção aquela, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Porque uma coisa vou, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E tem sido o meu lugar. Então, você que veio aqui nessa noite pensando em desistir, ou de repente até desistiu, mas há esperança.
Porque se há esperança para uma árvore que cortada, ao cheiro das águas brota, irmãos, há esperança para você também, que desistiu, que está lá fora, que acha que não consegue superar, que acha que não consegue suportar, que acha que não consegue abrir mão de alguns prazeres ou desejos. Consegue, com Ele você consegue, nele você consegue, mas você precisa nascer nele, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.